Olá, minha gente bonita! Como estão vocês todos? Bem? Boa noite para todos vocês. Ou, quiçá, se você está assistindo na manhã ou à tarde, bom dia, boa tarde, boa noite! Que bom ter você aqui comigo novamente no programa Ivani Santos e vocês sejam todos muito bem-vindos. E quem eu me encontro aqui? Você tá feliz hoje de estar aqui comigo? Você também tá feliz, Gabi? Olha, Gabi, como tá chique, gente! Olha só a grandona da mamãe como tá linda, linda, linda! Tá com a mesma calça, sabe? Porque eu achei tão lindo. E é difícil trocar a calça dela, sabia? Você tem que deitar lá no chão, tirar o suporte lá do pé dela, né, Gabizinha? Ô, dó da minha maneca sem cabeça. Mas é assim mesmo, minha gente. Olha que blusa linda que ela tá. Amei essa camisa, olha só. De seda, de cetim, pode ser usado com marrom, com preto. Aí ela tá com o mesmo colar, não sei se vocês conseguem enxergar dali. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais pra trás, que talvez dê pra ver. Ah lá. É o mesmo colar da semana passada, porque ele combina com a cor da calça, né? Aí ela fica desempregada, fica torta, bichinha. Aqui tá mais torta ainda. Prontinho! Já dei uma arrumadinha na Gabi. A Gabi tá esquisita. Mas já deu pra ver a Gabizinha, né? A Gabi tá linda. E aqui tem várias coisas bonitas. Vocês precisam vir aqui me conhecer pessoalmente, se você não conhece. E conhecer onde eu faço o meu programa, no estúdio aqui também. Ai, então, hoje tem novidade. Aí, Gabizinha, deixa a mamãe trabalhar, tá bom, nega? Nega branca. Vai lá pro seu canto. Isso, deixa a mãezinha trabalhar, fica aí escondidinha. Ó, até quase deu, ela quase ficou escondidinha. Eu tenho que arrumar só um cadinho aqui, ó. Deixa eu ver se não vai ficar igual aquele dia que ficou esquisita aqui. Não, ficou ótimo. Eu gostei dessa posição que nós ficamos aqui. Deixa eu ver se não está torto. Arrumar enquanto está tudo em tempo. Prontinho, prontinho, já arrumamos. Agora então, vamos... Aí, agora fica mais bonito. Me amo flores. Me gusta mucho de flores, me gusta. Então, gente, vamos então chamar a nossa vinhetinha para a gente começar a falar coisa séria. Não que isso não seja sério, né? Hoje eu tô meio quieta, né? Que bom, Ivani. Continua assim. Não começa a pirar o cabeção, não. Se liga, cabeção. Fica bem, fica coisa. Hoje tem novidades super legais, super legal do programa. Então, fica comigo, tá? Aproveita aí o tempinho da vinheta e deixa seu like, aquele like que eu peço sempre. Você sabe, né? Um like abençoado e abençoador para abençoar a vida de tantas outras pessoas, né? E nossa também. Vamos então rodar a vinheta. Roda a vinheta, Ivani. Conta pra Deus, vamos orar. Ele é o único que pode ajudar. Conta pra Ele, pois quer ouvir. Oi, gente bonita! Já estou de volta! Agora então, eu não posso deixar de lembrar vocês de vestir aquele sorrisão que só você sabe dar, que só nós sabemos dar. Então, vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz, porque aqui é Ivani Santos e aí é você comigo. Muito bom ter a sua companhia. Sejam todos muito bem-vindos. E compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, com seus primos, com sua família lá de longe. Aí você pega e interage comigo e fala para eu mandar um beijo para eles. Fala, Ivani, manda um beijo para minha família lá do Ceará. Manda um beijo para minha família lá do Mato Grosso, lá do Paraná, lá da Bahia. Ali de São Paulo mesmo. Manda um beijão para sua família ou então os seus de casa mesmo. Faz uma surpresa. E aí, que tal você fazer uma surpresa? Seu maridão tá do seu lado e de repente eu falo o nome dele e falo, ei, você aí,
que tá aí no sofá. Fulana tá te mandando um beijo e dizendo que te ama, que você é muito importante, você é um presente de Deus na vida dela. Ó, que chique! Um telegrama legal. No programa da Ivani legal. Então, aí você manda um recadinho para aquela sua cunhada, para sua sogra. Fala, sogrinha, tô morrendo de saudades da sua comida gostosa que você faz. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter me dado o seu filho para casar comigo. E manda um beijo pra sogra, fala que tá com saudade daquele pão caseiro que ela faz, das risadas que vocês, dos passeios que vocês fazem pra fazer compra pela cidade, a sua cunhada. Fala, oi cunhadinha, e aí como é que você tá? Melhorou? Tá bem de saúde? Manda um recado, quer dizer, manda pra mim que eu mando pra ela, vai ser uma surpresa pra ela, sabia? Aí você fala assim, ó, assiste o programa hoje, que é super legal, vai ter uma coisa legal lá no programa, não conta não, faz surpresa, tá? Eu amo surpresa, eu amo surpresa. Aí você vai, aí a gente faz junto, aí eu bolo alguma coisa bem legal que a gente faz junto. Que tal? Que tal você fazer isso? Pra tua filha, pro teu filho, seu maridão, tá bom? Sua mamãe, fala, mãe, eu te amo, feliz Dia das Mães. Aí eu falo uma poesia bem bonita aqui do Dia das Mães. Papai, né? Agora é Dia dos Pais, então a gente tem que lembrar dos papaizinhos queridos também. Tá bom, minha gente? Então, vamos aí para... Ah, o que que tá faltando? Tá faltando alguma coisa, Ivani? Vamos lembrar, vamos lembrar. Lembra eu, Gabi? O que que tá faltando? O que que tá faltando, papai? Pergunta do dia. Se liga, cabeção, fica matutando aí na sua cachola, porque agora a gente vai para a pergunta do dia. Eu não sei se vocês perceberam, mas olha que bênção. Aqui tá meu papelzinho de sempre. Mas a semana passada eu não precisei ficar enxugando o narizinho. E nem tossi muito também, tá? Porque esse tempo, né, gente... Tem um dia que tá um frio danado, coberta, em cima de coberta. Aí, de repente, vem aquele calorão, a Laninha vem fazer uma visitinha pra gente, mas tão bom, né? É bom, visita é bom. Principalmente quando a gente precisa lavar roupa, lavar tapete, lavar cortina, limpar a casa. O quê? Fazer o quê, né? Nós, donas de casa, pensamos nisso, é gostoso o friozinho pra descansar, pra comer um caldo, uma sopinha, assistir um filminho, comer pipoca com o marido na cama ali, assistindo um filme quentinho, é super gostoso. Mas, porém, como é que se diz? Mas, contudo, porém, entretanto, todavia... O sol ajuda bastante a gente a trabalhar, né? Trabalhar e dá ânimo pra gente levantar da cama. Pula, 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 meu pai que falava pula. E o pai, sabe o que o pai fazia? Ele pegava, minha casa no Paraná era de madeira, ele pegava um cabo de vassoura e ficava batendo na parede assim, ó. Levanta, 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 pula. Ele ficava fazendo devocional no quarto, orando, tudo. Ajoelhado lá no quarto dele, orando com a porta fechada. Mas primeiro ele dava uns cutucão na gente lá, pra gente levantar no quarto ao lado. E parede de madeira, né? Casa de madeira faz um barulhão. Não tem como, filho, não tem como. Ou você pula, ou você pula. E assim, ele falou que se ficar fazendo preguicinha, você vai dormir de novo. Tem que levantar, tem que pular. Se não pular, depois você desperta, depois você começa a fazer o serviço. Quer dizer, começa a acordar de verdade. Mas enquanto você vai, parece carro. Vai pegando no tranco devagarinho. É devagar, devagarinho. Aí quando você vê, você já tá fazendo um monte de coisa. Você fez, oh, glória a Deus, aleluia, amanhã rendeu. Mas ficar deitadinho, se fizer o gosto do corpo, inverno, a gente tem vontade de dormir mais, verdade, né? Mas então, e aí, Ivani, o que você tava falando? Quê? Ah, tá vendo? Como a tagarela aqui, a papagainha de Cris, fica falando e esquece o que tá falando? Ah, eu não esqueci não. Eu sei que eu ia fazer a pergunta pra você. A pergunta do dia. É que é gostoso prosear, né? Bater um papinho, a gente fica a semana inteirinha sem bater um papinho. Aí depois a gente tem que bater um papinho, a gente tem que conversar, prosear. Tão gostoso. Você gosta de prosear? A gente não tem mais tempo igual antigamente, né? Então vamos lá, vamos ver o que já passamos por aqui. Aí pra não ficar aquele negócio escuro aqui dentro, ó, que é meio leitoso o plástico, eu não conseguia ler, eu coloquei os papelzinhos pro lado de fora, por ordem,
para ver a ordem certinha da programação. Aos pouquinhos a gente chega lá, a gente está aprendendo, né? Dia após dia, a gente está aprendendo. Sabe esse negócio de dia após dia, vez após vezes, eu lembrei de um hino que o meu pai tocava lá na radiola, na vitrola dele, aquela vitrola que é um móvel, que parece um baú que abria assim, e aí tinha, eu tocava disco lá dentro, eu tinha uma foto com isso daí. Do lado dessa, todo mundo que chegava lá tinha que tirar foto do ladinho da vitrola, assim, com a mãozinha na cintura. Até minha irmã Valmira tem uma foto assim lá também, toda bonitinha. E aí ele tocava, do Oséias de Paula, vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto quanto que ceifa terão recompensas das mãos do Senhor. Que legal, né? E voz masculina lá. Bem lá embaixo, vez após vezes. Aí é assim. Aí quando a gente precisa fazer um soprano lá em cima, a gente faz também. Glória a Deus por isso. E aí a pergunta, fala logo, Ivani, você já tá me irritando. Mas não se irrite, eu já vou fazer a pergunta aqui. Aí, ó. A pergunta é a seguinte: quem foi o garçom de Elias? Quem foi o garçom de Elias? Oxê, cara chique, mano. Eu não sabia que ele tinha garçom. Que uma vez ele... eu vou falar, eu vou parar, senão eu vou entregar. Ou então, os garçons de Elias. Quem foram os garçons de Elias? Não, eu não vou perguntar qual o nome, porque não tem nome. Já foi uma dica para vocês, né? Então fica aí matutando na sua cachola. Tá aqui na ponta da língua, doidinha para falar, doidinha. Mas eu não vou dizer. Eu vou dizer sim, mas só depois, só no final, lá no final, vice? Então, gente, vamos aí para mais um intervalinho que eu já falei demais pro meu tamanho. E vamos aí pro intervalinho. E aí, nós vamos mudar de ambiente, vocês já sabem, né? Hoje é dia de chá comigo. Chá comigo. E hoje tem um convidado muito especial, vocês vão gostar muito. Não saia daí, tá? Me espera que eu te espero. Só mudando lá de ambiente. Já que eu volto. Olá, pessoal, boa tarde! Hoje nós estamos felizes porque nós temos hoje um convidado muito especial, chá comigo! Não falei para vocês que depois que o programa começar a pegar o embalo ia? Então, hoje estamos aqui com Vinícius Maciel. É um prazer ter você conosco, Vinícius. Prazer é todo meu, Ivani, e é um prazer estar aqui com os seus telespectadores. Que bom, eu tenho certeza que todos vão estar felizes. O Vinícius, ele também, além de ser um servo do Senhor, marido, pai, filho, é muito gente fina, ele é tesoureiro também da igreja, Exato. Exerce cargos maravilhosos. Ele também é daqui da PIB Peruíbe, do pastor Edmilson Lara. Eu tenho muita amizade com a mãe dele, a Regiane, o pai dele, o Jairo. São muito gente fina, mas agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, Vinícius. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu sou escritor do livro Histórias Bíblicas para Dormir, né? Esse é um livro muito especial para mim, porque esse livro eu escrevi compartilhando as histórias que eu contava para os meus filhos antes de dormir, no momento antes de dormir. E é um prazer para mim porque eu sou a 4ª geração de cristãos da nossa família. E meus filhos, se Deus quiser, serão a 5ª geração. Olha, então, acredito... já Verdade. são uma bênção, em nome de Jesus. Eu acredito que todos nós temos um propósito, né, Ivani, aqui na Terra. E como nosso propósito, acima de tudo, principalmente como cristão, é levar o evangelho até outras pessoas. Sim. Então, o que eu compartilhei aqui, licença. Claro... Olha que maravilha, que chique, gente. Olha que legal. Eu sempre ouvia falar e também li sobre ele
no Instagram, nas redes sociais e na igreja. Como eu não tenho mais criança, né? Tenho netinhos. tenho netinhos, mas já estão longe ainda. E tenho uma bebezinha. Mas eu fiquei, assim, curiosíssima. E hoje eu tô com ele nas minhas mãos. Olha, gente, que prazer. O evangelho não deve ser pregado apenas para adultos ou para quem tem. A sementinha já tem que ser semeada desde pequenininho. E a Bíblia diz, né, que ensina o menino no caminho que deve andar, a criança no geral, e mesmo quando crescer não se desviará dele. E o Vinícius está aqui cumprindo esse ídolo do pai para crianças também. Com certeza, nós precisamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Sim. E toda criatura, claro, principalmente aqui as crianças que são o futuro do nosso mundo. Né? E esse livro ele tem algo de especial, diferente do que nós encontramos no mercado. Eu trouxe um livro, fiz um livro, no caso, que ele conta as histórias de Gênesis até Apocalipse. Olha, então, são 34 histórias dentro desse livro, que contam um resumo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos ali, geralmente, as principais histórias de Davi, do Antigo Testamento, até algumas de Jesus, mas não ali com temas mais aprofundados. Eu fiz esse livro para os meus filhos, posteriormente compartilhando com os demais, essas histórias que são contadas de uma forma mais lúdica para que a criança possa entender e todas... Para despertar, aguçar a curiosidade deles, né? Para eles ficarem encantados. Exatamente. E daí eles ficam mais curiosos e perguntam cada vez mais. Sim, porque é muito importante o que ele está falando, gente. Porque as crianças, eles, como meus filhos, da escola bíblica e tudo, né, que agora também já são casados, têm seus filhos, eles, as historinhas mais contadas desde eu, que também já fui criada também num lar cristão, já nasci num lar cristão, minha igreja era Assembleia de Deus, também mesmo que a esposa dele também foi criada, e aí as histórias eram de Noé, a Arca de Noé, Exato. Tem musiquinhas, tem um monte de coisa, era de Davi. Sou um rapaz Davi, com sua funda em mão. Aí tinha lá o rapaz Davi e Moisés, Sim. por causa do cestinho, Moisés foi deixado no mar e tal. Então não tem tantas assim histórias. Aí ao longo do tempo, frequentando as igrejas, tudo que a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Hoje as escolas bíblicas também estão bem mais evoluídas, né? Verdade. Mas só falava assim sobre Elias, sobre Eliseu, mas era bem raro. Sobre Jacó. Nossos pais, quando oravam, falava a fé de Abraão, Isaac, Jacó. Então a gente guardou mais esses nomes na cabeça. E o que ele está falando, assim, tipo um resumo da Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros lá dentro, Verdade. Né? O dele já tem 40 O meu são 34 histórias. 34 histórias. Tá vendo, gente? Já pegou, assim, a metade da Bíblia, né? Já tem bastante coisa aí resumido. Tenho certeza que ele pulou aqueles lá que a gente que a gente lê porque faz parte da história, mas tipo, números e um monte de coisa ali também, né? Mas que bom, Vinícius. O que mais que você pode contar pra gente sobre isso? No caso, ele traz realmente algumas histórias bem diferentes, Ivani. Então, por exemplo, nós temos aqui a história de Enoque, que é uma história pouco falada, exato. Verdade. Né? Então, claro, temos os clássicos, né? Como a Arca de Noé, a gente só sabia de Enoque que Enoque andou com Deus. Exatamente. Andou com Deus e não foi visto mais, ele foi tirado. Então, a única coisa que a gente sabe sobre Enoque. Exatamente. Então, temos aqui temas que trazem aqui a questão de família, dos irmãos, história de Esaú e de Jacó. Que legal. Né? Então, a história de Moisés. E todas são... as histórias foram todas inspiradas ali no modelo Disney de contar. Então, são histórias muito bem ilustradas, que tem aqui dentro desse livro cores que chamam bastante atenção. Sim, eu tô aqui apaixonada. Eu já tô querendo pra mim. Eu quero ler, eu quero muito. Porque todos os personagens, desde o início, volta de Enoque ali, fazendo favor. Volta ali do começo e mostra ali pra eles. É tudo assim, na linguagem infantil e também na figura infantil. Exatamente. Então ele pega os personagens e coloca como se fossem menininhos e menininhas ali. Eu acho, olha, mostra, olha que coisa mais linda. Que lindo! É igual, me chamou a atenção porque a única coisa que sabia que Enoque andou por... Até o pastor já fez alguma pregação. Verdade. Sobre isso, tá? Até o Felipe também já falou
nas escolas bíblicas a gente ouve, mas o que a gente guardou na cabeça foi isso. Enoque andou com Deus e um dia foi tirado. Exatamente. E o que nós precisamos entender acima de tudo? Claro, eu sou cristão, eu tenho minha convicção de fé e com isso eu preciso levar o evangelho, porém, acima de tudo, eu também sou pai. Eu sou ministro do evangelho no meu lar. E para isso, eu preciso trazer os temas muito complexos de uma linguagem que as crianças possam entender. Então, as pessoas tentam muitas vezes afastar as crianças ali de alguns temas um pouco mais controversos hoje em dia, podemos dizer assim, mas é importante trazer essa questão para as crianças. Então, sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto, o Apocalipse, que é muito pouco falado com as crianças. Verdade. Então, é um tema bem exatamente, são temas complexos, mas existe a forma de trazer isso para a criança. Então, eu nesse livro na trago linguagem aqui, deles, do jeitinho deles, sem traumatizar, né? Exatamente. E toda história, Ivani, ele vem como no padrão Disney de ser aquelas histórias como A Bela e a Fera, né, Cinderela. Ele traz o contexto da história e no final ele vem sempre uma lição, uma forma o que a criança aprende com aquela história. Então tem sempre um momento para que os pais possam refletir junto com as crianças. Então é um momento, algo bem diferente que nós temos. E é legal, Vinícius, porque assim, é tudo que você conta para a criança aprende muito rápido. A cabecinha deles vem assim limpinha, não tem problemas, não tem nada dessas coisas. Então eles... Olha, gente, agora que eu lembrei de uma coisinha. Eu esqueci de desligar o aquário. Pode ser que apareça algum barulhinho ali do aquário, mas como a digníssima esposa dele está aqui conosco também, eu vou pedir, então, por favor, Sarinha, daria para você puxar para mim, por gentileza, do outro lado. Aqui do lado. Isso, puxa a tomadinha lá. Gente, o programa é assim mesmo. Ao vivo é essas coisas mesmo. Verdade. Acontece. Obrigada, meu amor. Então, e criança, você precisa mesmo semear a sementinha. Sabe por quê? Se você não falar em casa, eles vão aprender de jeito diferente na rua. Com certeza, Ivani. Né? E a Bíblia, ela ensina, ela tem um monte de coisa. Gente, eu sou encantada, maravilhada. Vocês sabem, desde o primeiro dia que eu já falei com vocês que eu sou uma apaixonada, porque eu não sou santista diferente. Então eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu falo para os outros, gente, vocês estão perdendo, vocês não conhecem, não têm intimidade com as escrituras, com a palavra do Senhor. Tem tantas histórias maravilhosas ali dentro, histórias de gigantes, é maravilhoso ler a Bíblia. Então, hoje em dia as escolas já não podem mais, tá difícil criar filho e tá diferente. Se você não criar esse hábito de você já ensinar seu filho desde o comecinho, já desde a barriga ali, já vai orando com o filho, cantando musiquinha. Eu tenho certeza que a esposa dele é cantora, uma cantora maravilhosa, Sara Nadab, que está aqui com a gente hoje. E logo, calma. Falando para vocês esperar um pouquinho, hoje é o Vinícius, hoje é a vez dele, teve a vez da Karine, teve a vez da Joyce, hoje eu tenho o prazer grande de estar aqui com o Vinícius, escritor maravilhoso da nossa igreja. Aí, há um tempo mais pra frente, eu vou trazer a esposa dele também, maravilhosa, ela vai estar aqui contando sua história também, dando uma palhinha pra gente, que é maravilhoso também. Então, dito isso, que eu falo para os meus telespectadores, para os ouvintes, que tem pessoas que só ouvem, sabia, Vinícius? Verdade. Tem gente que está muito ocupada, não tem tempo, deixa ali, eles falam para mim, Vani, eu ainda não ouvi, eu vou ouvir. Aí tudo bem, se preferir ouvir, só que a gente aguça a curiosidade também, né? Com certeza. Então, e aí... você ensinando ele desde criança, ela cantando para ele na barriga, quando nasce, você já contando historinha e cantando, ensinando, orando com teu filho, você já está semeando uma semente maravilhosa que com certeza vai frutificar lá na frente. Nada é garantia. Enquanto estivermos vivos, vamos sofrer, como ele disse, que até Jesus sofreu tentações. Então, eles também vão passar por momentos difíceis, eles também vão ter muitas provas aqui nessa vida, mas lá na frente, uma hora vai frutificar. Se nós tivermos a bênção e o privilégio que eles sigam os nossos passos e fiquem no caminho, é maravilhoso. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes
né? Filhos de crente, igual eu sempre falo, filho de peixe, peixinho é, filho de crente não é crentinho, não. Eles precisam também se converter a Cristo. É verdade, Vani. E isso realmente é muito importante porque é comprovado que durante o período da gestação, a criança, mesmo dentro do ventre da mãe, ela já está atenta a todas as coisas. E, inclusive, na própria Bíblia, o Senhor nos informa que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre, desde que fomos formados. Exatamente. Então, isso é extremamente importante, nós levarmos a palavra para as crianças, então, desde o ventre, consagrarmos as crianças no altar do Senhor. E, é claro, a salvação ela é individual. Porém, Sim. depende de nós levarmos essa palavra. E a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do lar, a partir do momento em que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Sacerdotes. Eu Exato. acho maravilhosa essa palavra. Eu falo para os meus filhos, não esqueçam que vocês são sacerdotes do lar. Então, sempre. Gente, aqui não é fake não, tá? Aqui tem cafezinho de verdade. Obrigado. Tem cafezinho de verdade. Eu já prefiro tomar uma aguinha. Eu ofereci para ele, gente, mas ele... Como um bom, não é mineirinho não, né? Não sou mineirinho, mas gosto de um cafezinho. É muito bom. Vê se tá bom, já tá adoçado. Servido, vocês podem ser o próximo a estar aqui, sabia? Verdade. E aí, Vinícius, fala um pouquinho mais sobre o seu ministério na igreja, Claro. sua Bom, caminhada, conta um pouquinho sobre você, infância, o que você acha melhor. perfeito. Realmente eu escrevi o livro, mas eu não sou da área de letras, né? Por incrível que pareça, meu ministério hoje ele é muito associado à minha vida profissional, então eu atuo na área financeira, sou formado em administração, tenho pós-graduação MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria e também tenho formação em docência de matemática, e agora estou concluindo nutrição. Brinca com o menino aí, tá vendo? Como Deus é maravilhoso. Com certeza. É um filho exemplar, ele é o orgulho dos pais dele, é um esposo maravilhoso, a esposa dele que o diga quando ela estiver aqui. Verdade. É um pai que dá toda assistência para sua família, para seus filhos. E é um filho que toda mãe gostaria de ter, né? Obrigado. Que bom, graças a Deus que ele é um servo do Senhor. Porque de que adiantaria tudo isso se não tivesse a salvação em primeiro Com lugar, certeza, né, com Vinícius? certeza. Conhecimento da palavra de Deus e Deus guia ele nos passos dele cada dia, guia os passos dele nos caminhos do Senhor. E isso que é o mais importante. Com certeza, Ivani. E esse amor ao ensino da palavra, ao aprendizado, ao caminhar junto ao Espírito Santo, com que faz com que eu exerça os meus talentos, que atualmente eu tenho essa formação na área financeira, então eu atuo hoje junto à nossa igreja no cargo de tesoureiro da igreja. Isso, é verdade. Verdade. Você vê como que as coisas são, né? Já passaram vários, já vieram muitos, infelizmente até um que foi tesoureiro na igreja faleceu há pouco tempo, o irmão Severino, que a gente lembrou dele. E assim, daí Deus vai preparando, Deus vai... são coisas que são inexplicáveis, né? Com certeza. São inexplicáveis. A gente estava conversando ali quando eu estava preparando as coisinhas e a gente se divertindo. Eu falei assim, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, Deus sabe todas as coisas, o momento certo para tudo. Não adianta a gente se precipitar, e Deus sabe todas as coisas, Ele tem o melhor para nós, né? Ele Com sempre tem o certeza. melhor para os seus filhos. Com Eu falo para os outros, falo assim, eu não caí de paraquedas aqui não. Não. Se eu tivesse caído de paraquedas, eu tinha morrido. Verdade. Eu não morri, eu tô aqui bem vivinha e Deus tem me dado esse privilégio e agora com esse novo quadro que me dá um prazer enorme de receber pessoas assim especialíssimas, especiais para o Senhor e para nossas vidas também. Então é um grande prazer, é um prazer ouvir um pouquinho mais de você, Vinícius. Muito obrigado, Ivani, obrigado bom. mesmo. É um prazer aqui estar junto nesse ambiente aqui acolhedor da sua casa, né, durante a gravação do programa, tomando esse cafezinho e, claro, junto aos nossos telespectadores que estão ali do outro lado, acompanhando esse momento, né? Tenho certeza que eles estão alegres, que você está aprovadíssimo. Obrigado. E aí, se você tem vergonha de falar no ar... Olha, Vinícius, é a frase que eu mais ouço.
Quando eu falo para todo mundo, eu tenho um quadro no meu programa, eu preciso de convidados, eu preciso de pessoas para eu entrevistar. Ah, não, eu não. Ah, não me chama porque eu sou mega tímida e eu não vou fazer. Aí, gente, ninguém nasceu sabendo, todos nós somos tímidos para essas coisas. Quando liga uma câmera, sabe que ligou, já começa o coraçãozinho palpitar, as mãos ficam frias, o joelhinho fica Verdade. É totalmente normal, mas assim, eu tenho o privilégio grande que Deus está me dando. Aí depois que a primeira desbravou, a desbravadora vai ser sempre a Karine. Pois dela veio a Joyce, que a Joyce está novamente lá, né? Sim, Tratando da com saúde certeza. lá. Aí quando eu fiquei muito feliz, grata ao Senhor, que quando eu toquei no assunto, ele de imediato falou, eu vou sim. Nossa, eu fiquei muito feliz, Vinícius, eu não acreditei. Aí já cutuquei o próximo, eu fico lá engariando. Os outros, todo mundo lá batendo papo, conversando, e eu indo de rodinha. Eu não sou da panelinha, eu sou das panelas, eu sou a panela aberta. Aí eu fico de grupinho em grupinho, cutucando um, e já falei também com o Felipe. Ele falou, não, eu vou sim, eu vou. Aí eles vêm, aí eu fico muito feliz, muito feliz. Graças a Deus, que Deus nos concede, nos dá esse privilégio. Amém. De servir a Ele, de passar por momentos como esse. Amém. Jamais eu imaginaria que o Senhor tivesse trilhando, tivesse traçando, não, como que se diz? Preparando esse caminho para mim, para a gente seguir. Então, para mim é uma honra, é um prazer muito grande, eu fico muito feliz e honrada. E obrigada, viu? Obrigada por vocês terem me prestigiado, estar me dando essa força, feedback, acompanhar o meu programa, deixando comentários e tudo. Eu sou muito grata. Se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui. Com certeza. Não é verdade? É verdade, Vani. Suas considerações finais, Vinícius? Eu agradeço aqui o momento que nós tivemos, esse momento muito gostoso aqui da apresentação. E gostaria de deixar ali uma lição ali para os telespectadores, né? Em que nós somos chamados pelo Espírito Santo a servir. Amém, é então, verdade. Todos nós temos dons, temos talentos, basta com que você procure o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai revelar em sua vida. Então, seja um semeador da palavra de Jesus na vida do próximo, seja através das crianças, seja através dos adultos, e peça ao Senhor que mostre como você possa servir. Que com certeza o Senhor revelará para você a melhor forma de você servir e abrirá os caminhos para que você possa servir. Sim, porque o corpo é um corpo, é muito complexo, tem várias partes. Com certeza. O que seria do ouvido sem a boca? O que seria dos pés sem as mãos? Então nós somos um corpo e todas as suas partes são importantes. Com certeza. São importantes. Ontem eu estava falando sobre a hora que você bate o dedinho na quina de um móvel, alguma coisa, gente do céu, dá até enjoo, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá um monte de coisa, porque a dor é forte, dói o corpo inteiro. Quer dizer, não é porque ele é pequenininho e tá lá embaixo, lá nas extremidades do corpo, lá que ele é menos importante do que seu olho. Com certeza. Do que sua boca, o seu coração, tudo uma coisa depende. Então eu falei no programa sobre a tireoide, que é uma coisa tão pequenininha. Com certeza. É uma borboletinha, uma coisinha pequenininha, fica aqui, mas se ela estiver descontrolada, descontrola a sua saúde inteira, o corpo inteiro. Com certeza. Então tudo é importante, tudo é importante. A importância do nosso cabelo, no testemunho da nossa irmã Joyce, que falou, né, que seria uma coisa dos outros, mas é só um cabelo, é só um cabelo. Gente, é só um cabelo. Para a mulher é tão importante, né? A Bíblia mesmo já fala sobre o véu da mulher e tal. Foi uma necessidade, mas ela ficou tão bonitinha de peruquinha. Domingo na igreja, a irmã Vilma esteve, ela tava com a peruquinha também, tão bonitinha. Ela foi, olha, mesmo fazendo tratamento e doentinha. Então, todos nós somos importantes para o reino de Deus. Cada um com seu dom, cada um com seu talento. Igual ele disse, procure o seu dom. Não pare, não desanime, porque eu sempre também repito, só quem fica parado é poste. Com certeza. Nós não somos poste, nós temos que caminhar sempre em rumo à perfeição, nós estamos sendo lapidados para nós sermos uma joia preciosa junto ao Senhor lá no reino dos céus. Verdade. Não é? E com nós certeza. vamos nos encontrar lá. Então, gente, eu já ia esquecendo. Esse livro aqui é para sorteio, tá? Ele trouxe um presentinho para vocês aqui. Verdade. E aí, como que nós vamos fazer? Olha, nós podemos fazer um sorteio entre todos os seguidores, tá? Então, quem mais comentar ali o vídeo no YouTube, deixe seu like, tá? Curta, compartilha o vídeo
E aí nós vamos fazer um sorteio entre todos os comentários que tiverem, entre o seu nome que tiver ali na lista de comentários, nós fazemos um sorteio e aí nós encaminhamos, se você for aqui de Peruíbe, a entrega mais fácil, o Ivani fará a entrega. Agora, caso você seja se de for fora... alguém do Vale, do Ribeira, agora se for de Americana, tudo assim, mesmo assim a Com gente dá um certeza, jeito. verdade. Não, hoje em dia não tem nada impossível. Com certeza. Agora, todo mundo. Tem gente que me assiste lá da Irlanda, tem Com gente certeza. de Massachusetts, tem gente de Orlando. Minha filha mesmo mora em Orlando, nos Estados Unidos. Então, quem ganhar, a gente sempre vai dar um jeitinho de entregar. Com Agora, eu já certeza. te digo, minhas irmãs queridas do Vale do Ribeira, se caso alguma de vocês ganhar o livro, no dia do acampamento eu levo para vocês, tá bom? Eu entrego em mãos, autografadinho pelo nosso Com escritor, certeza. Vinícius Maciel. Olha que honra, que prazer. Prazer todo meu. Vinícius, muito obrigado, Obrigado pela você, sua Ivani. presença, obrigado pelo seu sim, obrigado por ter aceitado. Hoje não doeu nada, né? De forma alguma. Muito bem, gente. Então, esse foi o nosso quadro Chá Comigo. E se você tiver vontade de participar, contar sua história, falar alguma coisa, não tem nada certinho, não tem um assunto que vai ser aquele. Vai ser você, chá comigo, que vai dar tudo certo. Tá bom? Muito obrigada. Então vamos para o nosso intervalinho e já voltamos com a dissertação da palavra do Senhor. Amém. Obrigada, meu Mais querido. uma vez, eu que agradeço, Ivani. Deus abençoe. Amém. Viu? Deus abençoe. Amém. Olá, pessoal! Como estão vocês? Prontinho, já voltamos. Que maravilha, né? Como é lindo ouvir o testemunho desses jovens servindo ao Senhor. Coisa linda. Muito obrigada, Vinícius, pela sua vida. A irmã Regiane, o irmão Jairo, que são os pais dele. A Regiane é minha amigona do coração. A esposa dele, os filhinhos dele, que são coisa mais linda. Aí, logo teremos também a esposa dele aqui falando com a gente, a Sara, cantora Sara Nadab. Que luxo! Oh, estamos ficando chique com o programa, não é verdade? Vocês gostaram da entrevista? Então, eu também gostei muito, maravilhoso. Aqui, ó, ele deixou o livro dele para quem responder as perguntas que eu fizer. Quer dizer, não, né, Ivani? A pergunta, quem for já ir se adiantando e aí a gente vai ver quem tiver mais comentário, compartilhamento, inscrição. Vocês têm que se inscrever no meu canal também, sabia? Tem que se inscrever no meu canal, tem que tocar o sininho lá, que ele fica lá daquele lado lá, ó. E agora eu não sei se é desse lado ou é desse lado que fica o sininho para bater, acho que é aqui. Mas ó, deixa seu joinha, compartilhe, curta o canal, dá uma força aí pra gente continuar falando com esse povo de meu Deus, esse mundão de meu Deus aí, pra ver se as pessoas se convertem a Cristo. Convencer é fácil. Você convence uma pessoa a mudar de roupa, você convence uma pessoa a comprar um carro, a trocar de casa e de repente, né, até trocar de marido, tudo. Mas converter o seu coração, converter, te tirar, fazer a rota, fazer não 360 graus, não 360, senão você vai rodar, vai parar no mesmo lugar. É 180 graus. Se converte, sai do seu mau caminho e continua servindo ao Senhor. Olha aqui o que eu tenho na mão agora. Nos intervalinhos nossos já deu pra gente fazer uma social. Né, irmã Neide? Olha aqui, irmãs, do aniversarinho lá da irmã Neide, que ela deu a lembrancinha pra gente lá. Deu para fazer um corre rapidinho nesse intervalo aí. Por isso que até o meu trequinho aqui, ó. Você tá vendo que eu tô sem? Por isso que eu tenho que estar falando um pouco mais alto com vocês. Porque desligou. Eu devia ter deixado carregando. Mas tudo bem. Estamos em pé. Estamos vivos. E agora, então, sem mais delonga, vamos para a dissertação da palavra do Senhor. E aí, então, nós vamos ler. Aí está aqui, ó, no boletim do pastor, boletim dominical do pastor Edmilson Lara, está: você está seguindo a multidão? Pense. Pare e pense na sua cachola se você, Maria, vai com as outras, se você está seguindo a multidão. Então, vamos ler aqui. A leitura está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Sabe onde fica Romanos? Lá quando você termina, lá no Novo Testamento, lembra que eu falo pra vocês sobre, ontem, quer dizer, eu ficar tirando e pondo, fica o cabelinho todo assanhado aqui embaixo, assim, ó.
lá tem o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Daí tem Atos dos Apóstolos, que são esses 4 apóstolos lá, né? Depois que veio o Paulo, apóstolo de Cristo também, que ele fez apóstolo, mesmo você ter convivido com ele, só pela conversão dele, que foi muito bonita. Então, ele é Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, em seguidinha vem Romanos, tá? No segundo livro depois dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Estamos conversado? Tá bom. Aí, se você não puder anotar agora, você anota em algum lugarzinho, ou então você dá um revestrez aí no programa, dá um revestrez e vai lá e lembra onde que tá. É em Romanos 12, versículo 2, diz assim, ó, a palavra do Senhor. Não vivam como muitos... Ai, caramba, deixa eu me concentrar. Calma, Ivani, relaxa, respira e vamos recomeçar. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha que coisa mais linda! Deixar que Deus nos transforme de dentro para fora, mentalidade, para poder, depois da mentalidade, aí você vai mudando o seu caráter, vai formando, você vai mudando o seu temperamento, seu linguajar, as suas atitudes, o seu modo de se vestir, o seu modo de se comportar, as suas brincadeiras, tudo. Deus te moldando, te transformando de dentro para fora, é uma transformação verdadeira. Então vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Continue falando conosco, Pai, e fala não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para que haja transformação nas nossas vidas de dentro para fora. Transforma-nos, Senhor, não deixa que nada impeça que a sua palavra entre e faça morada no nosso coração e na nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém! Então, agora sim, vamos ver a dissertação aqui do boletim baseado nesse capítulo e versículo. Vivemos em uma época em que a opinião da maioria parece determinar o que é certo ou errado. Muitas pessoas seguem a multidão sem questionar a direção que estão tomando. Porém, a palavra de Deus nos alerta que nem toda multidão está indo para o lugar certo. Você reparou que basta alguma coisa entrar em alta para uma multidão correr atrás? Vou repetir. Você reparou que basta alguma coisa entrar em alta para uma multidão correr atrás? Uma música viraliza e milhões escutam. Uma série explode e todos querem assistir. Um influenciador começa uma tendência e em poucos dias, pessoas que tiveram afinidade, um influenciador ou influenciadora começa uma tendência e em poucos dias, pessoas que nunca tiveram afinidade passam a fazer a mesma coisa. Muitas nem gostam daquilo, apenas que não querem ficar de fora. Este comportamento não nasceu com as redes sociais. A Bíblia mostra que a multidão sempre teve o poder de influenciar pessoas. Foi a multidão que preferiu Barrabás, lembra? E pediu a crucificação de Jesus. Foi a maioria que construiu o bezerro de ouro. Foi tudo assim, manada, né? Um começa, vai todo mundo atrás. Foi a maioria que construiu o bezerro de ouro. Foram 10 espias que convenceram uma nação inteira a desistir da terra prometida. Tentaram convencer, né? E em todos esses momentos, a maioria estava errada. Olha só, mandaram crucificar Jesus e soltar Barrabás. Tudo assim, então um falava, todo mundo foi no embalo de todo mundo. O reino de Deus nunca foi guiado pelo que está em alta. Deus nunca perguntou quantas pessoas concordavam. Ele sempre procurou quem permanecia fiel, mesmo quando precisa andar sozinho. Entendeu? Forte isso, né? E é bem verdade mesmo, ó. O reino de Deus nunca foi guiado pelo que está em alta.
Deus nunca perguntou quantas pessoas concordavam. Ele sempre procurou quem permanecia fiel, mesmo quando precisa andar sozinho, mesmo quando precisa ficar sozinho. Cuidado para não transformar a opinião da maioria na voz de Deus. Cuidado quando as pessoas dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Nem tudo é popular, nem tudo o que é popular é verdadeiro. Nem tudo que recebe aplausos recebe a aprovação do céu. Às vezes, seguir Jesus significa caminhar na direção oposta da multidão. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. E isso significa não adotarmos automaticamente os valores, comportamentos e pensamentos que são populares, porque todos os demais os seguem. São popular porque o povo tudo vai atrás, né? Porque os demais, todos os demais os seguem. O padrão do cristão não é definido pela cultura, pela moda ou pela aprovação das pessoas, mas pela vontade de Deus. A multidão pode escolher o caminho mais fácil, mais popular, mais confortável. Entretanto, Deus frequentemente chama seus filhos para uma direção diferente. Você está seguindo a direção de Deus ou apenas acompanhando a multidão? É para se pensar, hein? É para se pensar. Você entra numa procissão aí, você não sabe nem o porquê ou para quê. Um protesto, olha que perigo. Você entra num protesto aí que tá milhões de pessoas tudo atrás ali, tudo, e você entra junto também, cata uma bandeira e vai. Você se mete numa confusão sem nem saber o porquê. Aí os outros falam assim, chega um repórter, alguém assim te entrevistando, parando na rua e perguntando qual é o motivo, qual a motivação, e passando na televisão, todos os outros. Não sei. Só entrei no embalo. E isso é muito comum. As pessoas nem sabem o porquê que estão fazendo aquilo. Tem o Brasil inteiro, tudo é corintiano, porque tudo é corintiano. E lá no Rio de Janeiro todo mundo é flamenguista. Por quê? Porque todo mundo é flamenguista. Então aí fica assim. Foi essa então a palavra do Senhor de hoje. Cuidado com o que o povo diz. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Acho que quase nunca, né? Cada pessoa pensa de um jeito e uma coisa. Então tá, então vamos para mais um intervalinho. Foi essa a dissertação da palavra do Senhor. Hoje a gente precisa andar um pouquinho mais rápido, mas já que a gente volta. Não sai daí não, que daqui a pouquinho já tem, hoje foi a palavra do Senhor bem legal, né? Você gostou? Que fala, você está seguindo a multidão? Pense, pare e pense se você tá nesse embalo também aí. Já já nós voltamos então com a respostinha da pergunta. Beleza? Então não solta minha mão. Me espera que eu te espero. Beijo. Oiê, já voltamos. Não falei que ia ser rapidinho? Então, gente, você viu que a gente falando com o escritor, né? O nosso amigo Vinícius. Vinícius meu pai, subiu o sobrenome na cabeça dele? Maciel, Vinícius Maciel. A gente não é acostumado tanto mais com o sobrenome da Sara Nadab. Ela Nadab é Maciel e ele é só Maciel. E ela ficou Maciel por causa dele. Então, nós estávamos falando sobre as histórias da Bíblia. Como é interessante! Você nunca se interessou? Você tem preguiça? Você nunca parou para ler as histórias da Bíblia, as coisas da Bíblia, mas tem tanta história magnífica ali na Bíblia que você não tem noção. Olha só, presta atenção, fica matutando aí na sua cachola que a gente já vai fazer a perguntinha, ó. A pergunta de hoje é assim, ó. Quem foram os garçons de Elias? Oxe, Fanny, mas Elias não era um cara pobre? Ele não era um evangelista, um profeta que andava assim, que fazia as coisas tudo. Ele até pediu, Elias ou Eliseu? Jesus. Eu sempre confundo esses dois, viu? Elias e Eliseu. Eli. E tem o Eli lá, o sacerdote Eli, que pensou que Ana tava embriagada, que ela
orava, ficava chorando e falando com Deus sem sair palavras da sua boca. Ele, mulher, afasta de ti o seu vinho. Então tem esse Eli, mas não é esse Eli não. É porque tem Elias e Eliseu. Tem outros Elis também, Eli, Afar, sei lá, uma coisa assim, umas coisas na Bíblia. Mas é legal, é legal. Eu só digo uma coisa pra você: vale a pena se inteirar das coisas do Senhor. Aí aqui tá perguntando quem foram, quais foram, ou quem eram, quem foi os garçons de Eli. Elias. Olha, eu já falando do Eli, do outro Elia lá, dele. Esse aqui é o que o outro era o sacerdote Eli. Esse aqui é Elias. Quem foi? Vocês sabem disso? Já ouviu falar? Não? Então você vai aprender agora. E você ouviu? Tá bom. Ó, não se esqueça, quem participar mais e tudo vai. E ó, não é fininho, não. É grossinho o livro, é bem legal. Tem bastante história da Bíblia aí pra você contar pros seus netos, pros seus filhos, pros seus sobrinhos. E pra dar de presente, então, de Natal. Que coisa maravilhosa. Ó, eu fui tirar ele daqui agora, eu não sei se ele vai parar. Pelo amor de Jesus Cristo, pare quieto aqui, não quebre a minha taça, que ele tá apoiado aqui na minha taça de água. Não quebre minha taça, livrinho, tá bom? Me obedeça. A Gabi tá com ciúme porque eu tô falando com o livro? Não é com você agora não, minha filha. Eu já falei com você no começo do programa. Agora dá um tempo, né, nega? Deixa eu fazer a respostinha da pergunta, tá? Tô falando aqui. Não, não é com Elias. Não, nem com Eliseu. Não, eu tô falando sobre a respostinha da pergunta da Bíblia, tá? Ouve aí pra você aprender. Fique atenta aí. Ó, aguça aí seus ouvidos que você não tem cabeça. Então vai. Então vamos lá. E sabe onde que tá a respostinha? Procura aí, tá no livro de Reis. Reis, lembra que eu falo pra vocês? O livro de Reis tá no Novo Testamento ainda, tá? Depois de Josué, Deuteronômio, Samuel, blá, blá, blá. Aí vem os livros dos reis, a história dos reis da terra. Aí, ali no livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 6, é uma história bem legal aí, bem legal. Quer ver? Você não lembra? Você não lembrava dessa? Então agora você vai relembrar, que eu vou ler para vocês rapidinho. Ó, aqui, ó. Diz assim, ó. Começa aqui nessa pagininha anterior, ó. Ele quem? Tá falando sobre quem? Sobre Elias. Então, ele bebia água do riacho. Ele bebia água do riacho. E os corvos, é corvos ou é corvos? Acho que é os corvos, né? Os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho se secou por falta da chuva. Mas esse aí já é o versículo 7. Foi o 6 que eu falei, né? Depois de um tempo, ele bebia água do riacho e comia carne. Quem trazia? Os corvos. Gente, pense! Não é interessante isso daí? Como que é o poder de Deus? Como que ele faz as coisas, né? Então tá aí a resposta. Se você quiser ler a história todinha, vai lá e lê, que eu não sou obrigada a ler tudo, que eu já li. Lê você agora. Pode ler você. Depois você lê lá, tá? Marca aí direitinho que você vai ler o porquê que Elias estava na caverna, o porquê que ele ficou com medo de Jezebel, o porquê que ele ficou com depressão, querendo morrer, e entrou lá numa caverna e começou a dormir, só queria dormir. Oh, céus, ó vida, ó azar, eu sou o pior das criaturas, eu quero morrer. Aí Deus mandava, respeitou, deixou ele dormir lá quietinho. Ah, eu não vou contar a história pra você, não. Não vou contar. Agora você vai lá e lê, se você quiser também. Tô brava, agora também não vou ler mais. Tá bom? Então essa foi a respostinha da pergunta. Já já a gente volta então com a poesia, a oração e minhas despedidas com vocês. Beijo, fica aí. Peraí, só um pouquinho, tá acabando, tá? Volto já. Prontinho, pessoal, já voltamos. E agora então é o momento da poesia. O momento da poesia que diz, ué, por que ficou escuro aqui? Só um minutinho que eu vou ligar esse ring light. Por que você desligou, filho? Ficou tudo escuro. Todo escuro. Aê. Será que ele também cansa? Não é possível cansar. Ai, Jesus, é cada uma que me acontece. Só comigo mesmo que acontece essas coisas. Eu preciso comprar um ring light novo, sério. Sério, preciso. Então, aí agora, então, chegamos àquele momento maravilhoso, especial, que é o momento da poesia. Momento da poesia. A nossa poesia de hoje, né, tá ainda no livrinho
do Limoeiro Ramon. Ah, sabia, gente? A filha dele me respondeu. Só falou, oi, Vani, tudo bem com você? Aí não falou mais nada. Aí eu tenho uma fila de perguntas lá e tudo. Ela não me responde nada sobre o paizinho dela. Eu soube que a mamãe dela faleceu ano passado, que é a esposa do Limoeiro Ramon. Mas ela não fala nada pra mim sobre ele. Mas eu sou insistente, eu sou persistente, eu não desisto. Eu sou brasileiríssima, brasileiríssima. Dá pra vocês verem, né? Como me gusta de um verde e amarelo. Eu não vou desistir. Eu vou... Tá frio. Vou continuar conversando com ela até que uma hora ela conversa comigo. Carla com K. Carla Santos, lá do coisa. A poesia de hoje, sem mais delongas, para de enrolar, Ivani. O título da poesia é Nossa Amizade. Nossa amizade foi passageira, rápida como sua mudança. Pouco podemos conversar e muito menos nos ver. Porém, foi o suficiente para ficar em minha lembrança e eu nunca mais te esquecer. E eu agora vivo, contando os dias e as horas para novamente te ver. E nossa amizade, que era tão linda, novamente renascer. A saudade é invencível. Disto qualquer um sabe, mas faz a gente perder muitas noites de sono e às vezes chorar de verdade. E as lágrimas que derramamos não são invisíveis, são de verdade. E quem já passou por isso, com certeza e tristeza é quem sabe. Com certeza e tristeza é quem sabe sobre a saudade. Ai, que coisa mais linda! Eu gosto dessas coisas. Me gusta, mas não vou repetir. Sei que dá um revestrez aí assim, ó. Dá um revestrez aí no seu vídeo no YouTube e assista quantas vezes você quiser. Aí você pode, no YouTube você pode. E aí também você pode encaminhar para alguém, você pode mandar o programinha, pode mandar uma sugestão. E não se esquece de deixar seu likezinho de novo, eu te peço. Então, agora que nós já falamos também a nossa poesia maravilhosa, o título dela é Nossa Amizade. Agora a gente vai fazer um pequenininho intervalo comercial só para vocês entrarem em espírito de oração. Combinado? Combinado. Então já voltamos. Santo Deus e Pai amado, nós estamos novamente em Sua presença, Senhor, para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor é, Pai. Mesmo antes de fazer, o Senhor já é. E o Senhor é, sempre será, eternamente, Pai. É o começo, é o princípio, o meio e o fim, Pai. Alfa e ômega. Ó Deus maravilhoso, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos pela beleza da tua santidade, ó Pai. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque tão graciosamente o Senhor nos deste a vida e o Senhor está no controle de tudo, o Senhor em nenhum momento perdeu o controle. Pai, muito obrigada por ter mandado o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, ó Pai, para nos livrar da morte eterna. Ó Deus maravilhoso, muito obrigada por esse programa, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fique agora com o lar de cada pessoa aqui que está me assistindo nesse dia. Ó Senhor, vá de encontro às necessidades, Pai, ajudando a resolver, Pai, cada uma. Ó Deus, sabemos que confiamos em Ti e em Ti podemos confiar, Senhor. Fica conosco, Pai, não por merecimento, porque nós de nada merecemos, ó Pai. Mas que bom que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Te pedimos tudo por amor do nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Amém. Nossa, hoje eu tô muito feliz, eu tô radiante, eu tô muito feliz. Porque Deus é maravilhoso, Deus é bom e tudo tem caminhado conforme a sua vontade nas nossas vidas. E obrigada, muito obrigada. Obrigada por você estar compartilhando, você está... não é compactuando, como que eu posso dizer? Obrigada por vocês estarem comigo, estar caminhando junto, estar me ajudando nessa caminhada. Eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida. Eu amo a sua vida e eu quero que você continue comigo. E você tá feliz também, igual eu estou, por causa do programa de hoje? Eu tô muito feliz, você também tá feliz? Então sorria! Tá esperando o quê para dar aquele sorriso? Sorria! Mesmo que seja um sorriso triste, porque é pior do que um sorriso triste, amarelo.
é não saber sorrir, é a tristeza de não saber sorrir. E isso nós sabemos com força total, não sabemos, Vinícius? Sabemos sim, porque a alegria do Senhor é nossa força. Amém, amém. Então fiquem todos com Deus, um beijo no coração e não se esqueça que o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.